Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talento com Verdade. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial e que vai trazer um tema de grande relevância para a nossa conversa, que é a Olivia Miranda. Já já ela vai se apresentar para vocês e hoje o tema central da nossa conversa vai ser a questão do planejamento financeiro e sua importância ao longo da carreira do profissional. Tá, então, Olivia, seja muito bem-vinda. Eu estou bastante feliz de ter você aqui. Hoje, a Olivia ela é consultora financeira da Demicon, que é uma das maiores empresas do Brasil de consultoria financeira e consórcios. Então, é um prazer ter você aqui para a gente falar desse tema que é tão importante e muitas vezes é até de certa forma, negligenciado pelas pessoas. Então, para a gente começar, se apresenta um pouquinho, fala quem você é, o que você faz, e aí a gente vai trazer mais informações aqui para vocês que nos acompanham. Primeiramente, agradeço, Gisele, pela oportunidade, que seja uma conversa tranquila e que a gente possa levar muita informação e muito conhecimento para as pessoas, Perfeito. porque precisa, entender e ver que o dinheiro é um aliado e não um inimigo. Então, bom, meu nome é Olivia. Na verdade, a minha informação eu sempre fui apaixonada por animais, e aí eu acho que meu coração falou um pouquinho mais alto do que a razão na minha formação, e me formei em biologia. Já trabalhei com animais silvestres em zoológico, já fui para a Amazônia, me enfiar no meio do mato fazer levantamento de fauna. Mas agora nessa reta, bom, sou mãe, tenho uma filha, então os filhos vão mudando um pouquinho o nosso conceito de vida, né. Sim, E eu comecei a sentir necessidade de algo de transicionar minha carreira para algo que começasse a fazer um pouco mais de sentido. E, e hoje, no final eu estava trabalhando com cães, comportamento de cães, gerenciando creches para cães, e senti essa necessidade. E hoje, o que que a gente não consegue, o que que a gente precisa é de dinheiro, né, a gente precisa de dinheiro para tudo que a gente vai fazer. E o que que vem gerando muita ansiedade, muita depressão, às vezes leva até ao extremo de pessoas cometerem até suicídio, é a questão do dinheiro. Então, por que não trabalhar com a conscientização? Por que não trabalhar com a reeducação financeira das pessoas? Mostrarem que o dinheiro pode ser um aliado e que a gente precisa repensar todos esses conceitos nessas ideias e melhorar a vida das pessoas, né, que muitas vezes a melhoria de vida está acessível, sim. mas elas acham que é algo muito distante, né, eu preciso ganhar mais para conseguir investir em algo, e muitas vezes não é. Então eu comecei a buscar essa outra carreira e encontrei na Demicon, que é uma empresa muito familiar, é uma empresa que pensa muito nas pessoas, uma oportunidade de ressignificar, de uma possibilidade de trazer benefícios e mais qualidade de vida para as pessoas. Perfeito, excelente. E você trouxe pontos assim que eu acho de extrema relevância. Um deles que eu queria reforçar aqui é a questão da educação financeira, né? Até a gente aquele dia conversou um pouquinho antes aqui, para quem não sabe, né? Eu sempre falo que a gente faz um bate-papo anterior, claro, a chegar aqui no podcast, e a gente está falando dessa importância da educação financeira. Eu havia comentado com a Olivia que minha filha, eu venho educando ela financeiramente aí desde os 5 anos ela já tinha conta, cartão, ganhava mesada e a gente ia trazendo essa consciência financeira. Além disso, ela está numa escola que tem uma matéria, né, focada somente em educação financeira, o que eu acho que é excelente, então, E já raro. desde pequena é raro, então, a gente vê que as escolas têm evoluído nisso, mas ainda precisa ter um movimento com maior intencionalidade. E um outro, fator que eu queria trazer aqui é o seguinte, que hoje a gente tem no mercado percentual de 35% somente de pessoas que a gente consideram alfabetas financeiramente, ou seja, que realmente, assim, conhecem os conceitos, colocam na prática e etcétera. Então, assim, mais de 60% não o fazem. Então conta pra gente um pouco da tua experiência, Olivia, como que é Sim. isso? Que perfil de cliente? Quem te procura? Quais são as dores? O que que eles trazem, né, ali como referência no dia a dia deles com relação à educação financeira? É um número extremamente baixo, né. Para o Sim. nosso Brasil, a quantidade de pessoas é um número extremamente baixo. Dinheiro é um tabu, né, como nós estávamos conversando, dinheiro é um tabu. As pessoas têm medo de falar sobre dinheiro, as pessoas têm medo de falar quanto ganham, se ganham muito, se ganham pouco. Se ganham muito, alguém já fala: "Ah, trabalha em uma pirâmide. Ah, isso é lavagem de dinheiro".
né, as pessoas já julgam, então para não ter o julgamento as pessoas se retraem. Só que tudo aquilo que a gente não conversa, a gente não aprende. Se a gente Sim, não conversa, se a gente não busca informações, a gente não aprende e aí vai caindo em armadilhas, e às vezes armadilhas que são muito perigosas. Né, então o brasileiro precisa ser reeducado na parte de não pensar no imediatismo, pensar a longo prazo. Muitas pessoas que eu converso, inclusive, as pessoas falam: "Ah, não tenho dinheiro para investir em algo, não tenho dinheiro para investir no patrimônio". Mas aí você vai conversando, puxando assunto, quantas TVs de streaming você canais de streaming você assina? sim, Quanto você gasta no final de semana num passeio? E aí você vai vendo que existem muitas coisas, não é que a pessoa não pode ter, né, ela não pode ter uma qualidade um passeio, não é isso. Mas às vezes ela se organizando, pensando, ela vê que ela tem capacidade. As pessoas não controlam, né, qual o seu gasto mensal? Tem muitas pessoas que não fazem ideia de quanto é, e muitas vezes gastam o salário que entra, gasta. E ela começa hoje gastando 3.000, ganhando 3.000, ela gasta 3.000. Amanhã ela tá ganhando 5, ela gasta 5. Amanhã ela tá gastando 10, tá ganhando 10, ela gasta 10. Só que o amanhã chega, o amanhã vai chegar para todos nós. E aí, sim, como que tá o amanhã? Né, eu gastei tudo, e o amanhã? Como que vai ser seu amanhã? sim. Então precisa, é fundamental. É, e você trouxe esse ponto, eu até, pesquisei alguns dados disso, então, o que eu trouxe até aliado principalmente à carreira e ao momento de vida, você falou: "Ah, a pessoa ganha 3.000, gasta 3.000, ganha 5, gasta 5". Ou seja, a gente tem uma estimativa que é nos primeiros 5 anos de carreira das pessoas, mais de 70% das pessoas ganham, né, na verdade elas têm um determinado salário, mas elas gastam mais do que ganham. Ou seja, Sim, elas não poupam, não vão guardar nada daquilo que elas realmente ganharam. E tem esse estudo também que fala, o que acontece é que a pessoa às vezes pensa: "Ah, não, no começo de carreira eu ainda não vou guardar, eu tenho tempo para isso, depois eu vou ganhar mais, e aí eu vou guardar mais", enfim. Mas é que justamente você colocou, aí a pessoa ganha mais, ela continua gastando aquele mais. mais. Porque também ao longo da nossa vida, as pessoas têm que parar para pensar que também os gastos vão aumentando, Sim, né, a gente vai ficando mais velha e às vezes vai namorar, ou vai casar, ou vai ter filho, enfim, as gasto contas crescem também. Então, se essa mentalidade não vier desde cedo, né, o que vai acontecer é que depois as pessoas vão ganhar mais e continuar gastando, tudo que sim, ganham. E você trouxe um outro ponto também que eu acho muito relevante a gente trazer aqui para as pessoas, que é o seguinte: muitas vezes elas não estão pensando no dia de amanhã, não né. pensa. Então eu falo assim, todo mundo, claro, quer viver o presente, aproveitar, sair, viajar e etcétera, mas o amanhã chega e que a gente tem aí muitos dias pela frente, claro, de vida e tudo. E a gente tem um outro dado, que é de cerca de 77% das pessoas vão chegar na aposentadoria dependendo do INSS, ou seja, com um ganho aí aproximado, um pouco mais do que um salário mínimo, aí cerca de R$ 2.000 para viver a aposentadoria. E a gente sabe que o custo de vida ele é extremamente alto, que a gente não consegue pagar tudo com esse salário, que é claro, tendo somente este ganho, a gente vai teria que, né, o brasileiro em sua maioria abre mão de muita coisa, e é aquilo que a gente falou, é quase que sobreviver ao invés de viver e desfrutar a vida, né. Como é que você faz no dia a dia, nessas conversas com seus clientes, para poder trazer um pouco mais essa consciência financeira, Olivia? Às vezes é precisa trazer algo na prática, né, a gente está na época de Copa, trazendo algo curioso, Uhum. todo mundo lembra quando o Brasil perdeu de 7-1, né, todo Sim, mundo lembra. marcou todo mundo. Já se passaram 12 anos, Uhum. 12 anos já se passaram, tá fresco na nossa cabeça ainda, parece que foi ontem, mas já se passaram 12 anos. Então nesses 12 anos, o que que a maioria das pessoas conquistaram? Então muita gente não conquistou nada. Então, às vezes, nós temos que ir conversando com as pessoas, encontrando a dor da Sim, pessoa para mostrar que existe remédio. Nós costumamos falar que nós somos como médicos, né, que precisamos ouvir as pessoas, entender a dor, entender qual vai ser o remédio que vai melhorar a vida dessa pessoa. sim. É, Não só no já hoje, mas lá na frente no também, né. amanhã. E conta pra gente, assim, qual que é o perfil de cliente que te busca? Que hoje fala: "Não, eu realmente", até nos conta também, assim, é você que busca os clientes ou os clientes que chegam: "Olivia, eu tenho uma necessidade", como é que você faz
nesse momento para encontrar e saber a dor dessa pessoa? Acontece das 2 formas, tanto as pessoas que eu procuro, pessoas que eu Sim. já conheço, que sei que têm dores, que têm sonhos que ainda não foram realizados, quanto pessoas que buscam na internet, ela tem essa vontade de mudar e ela vai buscando na internet e acabam vendo um conteúdo, vendo algo que chegam até mim. O perfil, por incrível que pareça, ainda são mais homens que têm essa ligação a mais com a parte financeira, né. Ainda está em torno de 60 mais homens e um pouco de 40 mulher. Tem mudado bastante, mas ainda são os homens, um dado triste, e que buscam mais essa parte financeira, esse cuidado financeiro, porque o homem acaba que ele quer investir mais num carro, ele quer ter uma casa, só que a mulher acaba deixando um pouco para depois, mas isso vem mudando aos Uhum. poucos, e espero que mude, né, porque nós temos aí uma infinidade de mulheres que são mães solos, que precisam Sim, mudar a sua postura financeiramente e adquirir a liberdade, porque o dinheiro pode te trazer liberdade. Né, isso. não depender de ninguém, não depender de um sistema, nós tínhamos comentado da aposentadoria, o sistema está quase colapsando, né. Uhum, A expectativa de vida antigamente era de 60 anos, 70 anos, hoje nós temos uma expectativa de vida em torno dos 90 anos, e cada vez mais pessoas entrando nessa área. Então é fundamental que as pessoas busquem isso, e mesmo sendo mulher, mesmo às vezes, não tendo essa consciência despertada logo no sim. início, né, mas buscar vias que estão presentes e que podem ser mostrar para essa pessoa que é acessível. Uhum. É, e eu acho que assim, o seu trabalho, do que eu entendi, é assim, você vai entender realmente a dor, né, de cada um, como que essa família está se organizando, né? Então, dentro dos ganhos que essa família tem, o quanto é que eles conseguem separar para investir, né? Do que você falou, ainda muita gente procura o consórcio ali pensando em adquirir uma casa própria, ou mesmo um carro, enfim, mas a gente sabe que tem outras possibilidades, Sim. também aí, mas eu acho que é importante do que a gente estava até trazendo aqui antes, começar com essa consciência financeira e saber que a gente precisa sim guardar parte dos nossos ganhos, né, então essa mentalidade do imediatismo também precisa mudar, porque se a gente gasta tudo que ganha, quer dizer, aí a gente chega lá na frente e vai ter pouca reserva, e aí, se algo acontece que a gente para de trabalhar ou não tem uma determinada renda, isso vai dificultar no caminho. Vai. E isso me faz até pensar numa outra coisa que a gente estava pesquisando um pouco dos dados das pessoas que saem do mercado CLT, né, e resolvem ter um trabalho autônomo ou empreendedor, enfim. E aí o que que acontece? A gente vê que ao longo dos primeiros 6 meses, muitas pessoas que tinham um sonho, que queriam tocar esse outro tipo de carreira, acabam às vezes voltando para o CLT, inclusive para ganhar menos, mas porque não estavam preparadas e não tinham se planejado financeiramente. Ou seja, a pessoa quis sair para tocar um outro tipo de carreira, um sonho, etcétera, mas não se planejou financeiramente. E aí o que acontece? Um pouco até do que você disse aqui no início, a falta do dinheiro, ela gera estresse, ansiedade, uma série de coisas. Então, às vezes, a pessoa acaba voltando, né, para um outro tipo de trabalho, porque não conseguiu sustentar aquela decisão, né. O que que você vê, que tipo de, vamos dizer, de dica que você poderia dar para as pessoas, assim, como elas podem se organizar melhor financeiramente, né, e mesmo assim, até pensando nesse momento, se a pessoa não trabalha no CLT e está tocando uma outra carreira, o que que você vê disso no mercado, Olivia? Sim, de novo volta para isso, né, a pessoa não conversar, não ter uma consciência financeira. Então, o empreendedorismo é lindo, deveria ser muito mais valorizado, mas realmente é muito difícil. Uma pessoa que está no CLT e pensa em empreender, trabalhar como autônoma ou abrir uma empresa, ela precisa ter a consciência que ela tem que ter guardado, precisa ter uma reserva de pelo menos um ano. Então ela precisa compreender qual é o custo dela mensal. Hum, Então eu tenho um custo de 5.000 por mês. Ela precisa ter uma reserva de um ano desses 5.000. Então ela tem que ter certo, uma reserva aí em torno de 60.000, isso no mundo perfeito, no mundo ideal. certo. Então não basta ter coragem, precisa ter planejamento. O dinheiro é muito sobre planejamento. Prosperar precisa de planejamento. Então,
Porque ao longo desse 1 ano, ela vai estar a fase mais difícil de empreender, que Sim, são os 6 primeiros meses. Muitos negócios vão começar a engatar depois dessa fase. sim. E se ela não tem essa reserva, ela para de pensar racionalmente, porque o desespero começa a bater na porta. E aí que muitas vezes encerra, volta para o CLT, como você disse, recebendo menos. E como vai estar a mente dessa pessoa? Como vai estar a cabeça dessa pessoa que tentou algo, se Sim. frustrou e volta? Isso vai ter conflitos até mesmo no relacionamento, conflitos em casa, a pessoa com uma autoestima extremamente baixa. Então, para empreender, a pessoa precisa ter um planejamento, busque consultores, busque profissionais que vão ajudar. Faça um planejamento para ser algo com calma e ela consiga entender que ela se planejando, se organizando, ela vai conseguir levar a empresa dela para frente. E outra coisa muito importante, precisa entender o que é CPF do CNPJ. Ah, ótimo ponto. Porque muitas pessoas confundem, né, então a minha empresa está recebendo esse "X" valor, então esse valor eu posso gastar. De novo aquela falta de Sim. consciência financeira. Não, não é assim, né, o faturamento é diferente do seu prolabore, do que você vai receber. Uhum. Então se você sua empresa ela já tem um gasto, se você tirou tudo, se você misturou ali nos seus gastos como pessoa, não como empresa, você está fundando sua própria empresa. Então, Sim. novamente a consciência, novamente o planejamento, novamente buscar, informações antes de se arriscar. Precisa se arriscar sim, a coragem é fundamental, né, é isso que vai movimentar o nosso país, mas precisa ser feito com consciência e não pode fazer essa mistura, porque senão acaba fundando a própria empresa. Ótimo, né, eu acho que esses pontos, assim, são muito relevantes que você trouxe, e eu gosto muito do aspecto da coragem, eu sempre falo assim, coragem é algo que a gente realmente precisa ter na vida, mas não dá para ser inconsequente, Sim, né, que é o que você está falando. Então, vamos gravar aqui a reflexão da Olivia realmente, para quem quer empreender ou tocar um outro negócio, né, quer trabalhar como autônomo, etc. Pelo menos precisa ter uma reserva ali de 1 ano dos seus principais gastos mensais, tá. Então isso é importante, porque vai trazer liberdade na atuação para tentar investir ali no sonho e a pessoa poder ter essa tranquilidade, né, para poder criar uma empresa, enfim, e aguardar o momento certo, né. sim, e estar sempre com clareza, não Isso, no desespero, porque quando a gente entra no desespero, para de racionalizar, né, a gente sim. para de raciocinar direito. E outra coisa que você trouxe, que eu também vi um dado muito legal, é que 52% das pessoas, elas de fato realmente misturam, né, os ganhos, né, do PJ, né, com o CPF. Então, vamos dizer, da pessoa jurídica com os seus gastos pessoais. Então, se você está aí abrindo uma empresa, um negócio, enfim, precisa separar, né? É o que você colocou muito bem. O faturamento ele é diferente de um prolabore, ou seja, você precisa separar ali quanto que você vai ter desse dinheiro de acordo com o seu trabalho, né, mas separar muito bem o que você usa para o seu Sim, pessoal do que da empresa, porque senão essas coisas se misturam totalmente e aí não gera clareza, né, e consciência financeira. Até mesmo imagino para pensar em investimentos futuros, né, para a empresa e também como pessoa física. Hoje o teu cliente ele é mais a pessoa física ou vocês também atendem a pessoa, jurídica? tem os 2, tem as Tá, 2 possibilidades. Ainda vem uma frente muito grande de pessoas físicas, porque certo. elas vêm nessa ideia principal da compra do imóvel e da compra do automóvel. Uhum. Na conversa, nós vamos sentindo que, de repente, essa pessoa tem um potencial muito grande, a gente consegue fazer uma alavancagem financeira, né, a gente consegue trazer mais para essa pessoa. Existem empresários, por exemplo, donos de frotas de caminhões, donos de Certo. frotas de peruas escolares, então eles vêm porque eles já sabem que é uma via mais barata, é um dinheiro mais barato, então que vão trocar a sua frota ali, vão, ter uma reserva que não vai prejudicar a sua Hum. empresa, né, não vai descapitalizar a sua empresa, descapitalizar. E então a grande maioria ainda vem da pessoa física. Empresários grandes que já entenderam, o consórcio ali, o jogo do consórcio, usam muito disso, né, nós temos grandes nomes aí que falam muito na internet sobre o consórcio, mas ainda é muito das Hum. pessoas físicas que querem alcançar o seu sonho, que querem alcançar aquilo que elas tanto desejam. O crédito está muito difícil no mercado.
existe até uma expectativa que fique cada vez mais difícil. Então é uma via que nós conseguimos fazer com que as pessoas Hum, conquistem aquilo que ela tanto quer, seja um carro diferente, nós temos Ubers hoje, tantas pessoas que sim. trabalham como Uber e às vezes é uma via de trazer um carro melhor, aumentar o ganho dessa pessoa, né, Uhum. existem aquelas faixas, então, a pessoa ter um ganho maior, fazendo tudo com consciência, separando o CNPJ do CPF direitinho. Perfeito. Eu gosto muito disso que você falou também de como a pessoa consegue se planejar para também ter uma vida melhor. E uma das coisas que eu vi que a partir de 2023 a gente aumentou cerca de 20% aí na aquisição de consórcios, né. Você viu alguma tendência nesse sentido? Por que será que as pessoas começaram a adquirir mais consórcios, né, há poucos anos atrás para hoje? Você estava até contando um pouquinho que o crédito vem ficando mais difícil, enfim. Então vamos trazer um pouquinho desse cenário, né, o que que o cenário talvez econômico, do Brasil, vem gerando para que as pessoas passem a adquirir o consórcio e fazer dele não só para adquirir uma casa, um carro, mas também outros sonhos de vida. Sim, então vem crescendo e a tendência é crescer mais. É Certo. crescer mais, graças a Deus, porque é um dinheiro mais barato, né, a gente compra um dinheiro, tanto no financiamento, no empréstimo, quanto no consórcio. E o consórcio oferece algo muito mais justo, um Uhum. valor muito mais barato. Então as pessoas que nós conseguimos conscientizar, né, a Demicon especificamente, o slogan dela é ressignificar o consórcio na cabeça das pessoas, para que as pessoas consigam acessar aquilo que elas tanto querem. Então, quando ela entende que é algo mais acessível, e entende que é algo de médio e longo prazo, não é algo para amanhã, na verdade para ontem, né, muitas pessoas querem o bem para ontem, só que a pressa custa caro. Uhum. Você está abastecendo o seu carro: "Ai, me deu uma sede, eu quero pegar um salgadinho, eu vou ali na loja de conveniência". Você vai pagar na uma garrafinha de água que é uns 8, R$ 10. Se você for ter o seu deslocamento até o mercado, estacionar, descer, pegar a água, passar no caixa, voltar para o seu carro, você vai levar muito mais tempo, certo? Sim. Mas quanto você pagou na água? R$ 2. Então a pressa custa caro. Então as pessoas que vão conseguindo se conscientizar de que ter um patrimônio que vai te trazer benefícios, que vai te trazer um legado, precisa ser feito com consciência, com planejamento, elas seguem para o consórcio e começam a fugir dos juros compostos que existem no financiamento, por exemplo, né. No financiamento, se você pedir 100.000, que seja um exemplo, no final você está pagando 300, 400.000. Eh, então o que que o e na verdade a pessoa fez um financiamento imobiliário, por exemplo, de 35 anos, 15 anos, ela está pagando só juros. Depois ela passa a pagar a casa Uhum. dela. Então, graças a Deus, né, a internet está aí para levar muito conhecimento, Sim. né, de uma forma mais abrangente. Muitas pessoas estão adquirindo essa consciência e buscando essa via que vai trazer mais benefícios para ela. Uhum, bacana. E eu acho que pontos assim para a gente reforçar com quem está aí nos assistindo, essa parte a gente vem falando, vocês estão vendo aí, né? Muito dessa consciência, né? Do planejamento financeiro, da organização. Eu adorei o exemplo da água, por quê? Porque ele é um exemplo muito do dia a dia, ele é ótimo. Porque várias vezes eu mesma aqui na minha vida também parei para analisar contas, né? Rever onde é que eu gastava, e etc. E a gente não para pensar que a gente gasta muito em coisas que são pequenas, coisas ali do dia a dia. Claro, vão ter gastos maiores, sim, mas muito do que a gente ganha vai nesses gastos que eles são quase que gastos invisíveis. Ou seja, são essas escolhas que você está falando, para num poço, compra água ali por 10, R$ 12, enfim, quando no mercado ela custa 2, Sim, né? Então são pequenas escolhas que no momento que a gente começa a ter mais consciência financeira mesmo, muda o poder de decisão. sim, Ou seja, a pessoa vai falar: será que eu vou comprar mesmo essa água ou será que eu espero ir até o mercado? Ai, será que eu vou aqui hoje pedir uma comida, né, pelo aplicativo que vai sair R$ 200 ou será que eu compro, né, parte desses ingredientes, cozinho e vai sair, por exemplo, por R$ 50? Né. Então existe uma diferença muito grande nisso que você trouxe, do consumo e do consumo mais do imediato.
mesmo, Sim, né, o porque imediato se às tá vezes a gente caro. quer o imediato, realmente custa caro, Custa. né, então eu acho que grande parte dessa consciência as pessoas pensarem um pouco menos, né, no curto prazo Sim, e olharem que essas decisões do curto prazo, elas vão trazer grandes impactos aí a médio e longo prazo, sim. né. Quando um cliente te procura, vamos dizer assim, você passa numa fase que é educar um pouco o cliente, Sempre. conta assim, talvez você pensar algum case, que foi importante para você, alguém que te procurou e que depois reconheceu mesmo que houve uma evolução dessa educação financeira. Sempre, sempre precisa conscientizar, sempre precisa educar. Quem já entendeu e ele só está buscando uma nova carta, uma nova cota de cartas para fazer Uhum. investimento, essa pessoa já entendeu, Sim. como que funciona e vem muito mais fácil, mas a grande maioria precisa conscientizar. Por exemplo, até falando de amigos meus. Uhum. Eu tenho um amigo que eu brinco com ele, que ele quando eu fui falar com ele vai saber que é ele. Eu não tenho dinheiro para gastar com isso". Eu falei: "Quanto você gasta em cerveja no final de semana, hein? 100, R$ 200? Sabia que com 300 você consegue já começar?". Então sempre precisa trazer essa consciência, sempre, sempre, sempre. Eu acho que precisa acontecer, você disse, né, da sua filha, eu também, eu tenho uma filha de 5 anos que ela também já tem conta. Ela já tem Sim. conta, ela já tem investimento e eu comecei quando os avós dela deram um dinheirinho ali para cada neto, e eu peguei todo o dinheiro e investi. E aí mensalmente eu sempre colocava algo ali para ela, e ela sabe disso, ela já sabe que ela tem esse dinheiro e que tá pensando no futuro dela. Os priminhos acabaram, comprando alguns bens e ela sabe que é para algo maior. Então até mesmo vamos numa loja de brinquedo, eu quero comprar isso, eu quero tá até no mercado, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Ensina que: "Olha, isso nesse momento não estava no meu planejamento". Isso. Nesse momento nós não podemos adquirir isso, mas, futuramente, no próximo mês, nós conseguimos, para também mostrar que o dinheiro não é o inimigo, que o dinheiro é algo que vai ser positivo, mas que precisa ter calma, precisa pensar. Então precisa de consciência de uma forma ampla, tanto dos clientes que chegam até nós, nós temos que Sim. conscientizar, mas a gente consegue já ir criando raízes ali nos Uhum. pequenininhos, porque são o nosso futuro, né, e precisam Sim. ter muita consciência. Hoje, trazendo outros dados, está em alta o leilão. Não sei se você acompanha, o leilão de imóveis está extremamente em alta. Mas por que tem tantos imóveis em leilão? Da onde vêm esses imóveis de Sim. leilão? De pessoas que não conseguiram pagar. Pessoas que não conseguiram pagar o financiamento e o banco toma da pessoa. Sim. Então, tem casos de pessoas que já tá morando há 10 anos, ela teve a pressa, ela teve urgência, ela fez um financiamento, ela começou a morar rápido na casa, mas por 35 anos essa casa pertence ao banco, não pertence a ela. Tem casos de pessoas que passou um caso recente na internet, um senhor que morava há 10 anos e que perdeu a casa, e a casa foi para leilão. Então, se essa pessoa pudesse ter sido conscientizada logo no começo, né, será que ela não teria entrado numa parcela menor, algo Sim. mais viável, que não iria afogar? Imagina uma pessoa morando num lugar há 10 anos e essa pessoa perde tudo, né, perde Isso que eu ia falar, é tudo. muito triste, né, Olivia, se a gente parar, vamos dar aqui uma pausa nessa situação, né, porque pensa, a pessoa tá ali, às vezes é isso, é um senhor, tá morando há 10 anos num apartamento, ou seja, e foi pagando, né, então usou parte do seu dinheiro para ir adquirindo aquele lugar para morar, né, e de repente perde Perde, a moradia. Isso é muito sério, gente. Vamos parar para pensar assim, que situação, perder onde a casa que perde. essa pessoa mora, reside, tem sua vida, né, então fica sem ter onde morar especificamente, claro, às vezes vai precisar da ajuda de algum familiar ou vai alugar, Sim, enfim, vamos pensar, claro, essa pessoa tem outras possibilidades, mas vai perder aquele bem, inclusive vai perder tudo que pagou daquele bem, tudo. né, porque vai ficar sem nada, né, vai continuar numa situação difícil, porque não conseguiu se planejar antes, né, com calma, talvez com uma parcela menor e que de fato coubesse no bolso, né, da pessoa, porque eu acho que é o que a gente falou, tem que ter coragem, mas sempre com muita consciência, Sim, né, para não dar também um passo maior, que é um pouco do que a gente está falando, às vezes a pessoa
ganha, vamos dizer, R$ 3.000. Ela não tem como fazer uma parcela de R$ 2.000, Não, certo? Porque grande parte dos ganhos essa pessoa já vai cobrir com gastos, né, e custos que ela tem mensalmente. Então, grande parte do trabalho também da Olivia é sentar com a pessoa e entender. Por isso que ela falou, é muito importante, né, contar: "Olha, eu ganho isso, gasto isso, etcétera", para saber o que de fato cabe no bolso, né, para poder fazer ali, um consórcio, enfim, e que a gente não chegue, assim como esse senhor, a perder, né, a sim. casa ali. E Então muitas vezes essa pessoa chega já numa situação bem limitante e nós tentamos realizar é como um médico, né, um consultor é um médico, você não uhum, vai precisar falar, às vezes você está numa situação extremamente constrangedora, mas você precisa falar para o médico para que ele te dê o medicamento certo, para sim, que ele te dê o tratamento certo, então é da mesma forma. E aí, às vezes, nós conseguimos, analisando toda a situação, montar um planejamento para essa pessoa, quitar essa dívida através do consórcio e ter um valor mais baixo, e ter uma quitação mais rápida e fugir de perder tudo aquilo que ele construiu. E isso acontece muito, muito. Existem cada vez mais imóveis, carros e imóveis que estão indo para leilão, porque pessoas não conseguiram quitar, porque o dinheiro está muito caro, né, a vida hoje está cara. R$ 100 no mercado você não sai com uma sacola, né, às vezes sai com sim, itens na sua mão. isso, Então nós temos que conversar com essa pessoa, conscientizar e mostrar: "Olha, tem uma via que nós temos que trabalhar para que você não perca tudo, porque vai ser muito difícil". E que situação psicológica essa pessoa vai ficar, sim. né. Muito É, e difícil. eu acho que assim, a gente está tentando olhar aqui 2 públicos. Vamos tentar voltar nesse exemplo que você deu também, da criança no shopping e pedir aí atenção para quem está do outro lado, pai, mãe, vô, vó, que tá todo mundo junto ali dentro, da os tios, enfim, madrinha, padrinho, tá todo mundo junto nessa criação. Então, como é importante e geralmente a gente vê, né, o perfil de comportamento de uma criança, é assim, você vai num parque, ela vai pedir, é o sorvete, é a pipoca, é isso, ou é o brinquedo, as coisas que estão vendendo no parque, ou você está num shopping, vai querer porque realmente, essa responsabilidade tem que estar com a gente que está Sim. educando, certo? Porque a criança ela não nasce sabendo que aquilo tem um custo, Sim. né? Então, parte dessa educação é que são os pais mesmos, avós, ali ajudando a trazer essa consciência, que é o que você falou, não é olhar o dinheiro como inimigo, Não. mas sim que o dinheiro sim nos ajuda a realizar vários sonhos, mas que existe um momento certo, né, Sim. e a forma correta de utilizar esse dinheiro dentro do que é possível para aquela família naquele momento. Então, esse é um ponto muito importante para a gente começar com as nossas crianças desde lá do início, né, da primeira infância e levando para toda a vida. Certo? Então acho que essa mensagem eu quero deixar aqui claro para todo mundo que tem filho aí ou está pensando em ter um filho, para já ir trabalhando esse conceito. E o outro ponto é aquela pessoa que já está mais madura, já tem 30, 40 anos e às vezes e eu vejo, olha, Olivia, de muitas pessoas que eu venho falando nesse momento, e que eu falo: "Nossa, tem, assim, posições boas numa empresa, né, tem um determinado salário aí bastante considerável, né, com um bom padrão de vida, e que você começa, assim, a perguntar: "Não, mas o que que você tem de reserva financeira?" Nada. Muitos não têm a tal da reserva que você falou: "Olha, seria bom ter pelo menos ali um ano de segurança." Não tem reserva financeira. E várias vezes eu falo: "Gente, mas aí você faz o quê? Se você tiver que parar de trabalhar, se acontecer alguma coisa de repente, né, ou se tiver uma urgência na sua família, que você precise, né, de um dinheiro ali a mais, essas pessoas não estão preparadas. Também vejo muitas pessoas que não conseguiram adquirir bens, né, que às vezes o carro ainda não é da pessoa, que o apartamento também não conseguiram, né, sua casa própria, apesar de ter um valor bom de salário, mas faltou isso, a consciência financeira, né, e também essa mudança aí da mentalidade que não é só do imediatismo que a gente está falando. Então a pessoa Exatamente. precisa sim guardar parte do dinheiro, né, em diferentes momentos da carreira. Por isso que a gente quis trazer aqui a Olivia para fazer esse paralelo do planejamento financeiro com a carreira, que ela é muito, muito importante, na verdade, desde o início Sim. da carreira, Desde o de início de desde o início vida, de né, desde vida, o né. início de vida já é Mas quando importante. começar a ter um recebimento, porque a gente está falando, Sim. claro, da educação das crianças, mas as crianças geralmente, né, não estão trabalhando, então não vão ter um
não vão ter um salário, né, não vão receber por coisas. Mas, no momento que essa pessoa começar efetivamente a ter ganhos, ter renda, né, é importante que essa consciência já esteja lá, né, e esse conhecimento que hoje a gente vê que vem evoluindo aí nas escolas, enfim, e aí tem que ser a escola fazendo o trabalho dela, mas a gente como família também ajudando nesse Mostrando muito. processo de educação. Eh, Porque as pessoas, né, normalmente a nossa família nos ensina, né, sim, muito do nosso comportamento vem dos nossos pais, que vieram dos pais deles, então, graças a Deus, hoje as pessoas mesmo que tenham uma educação em casa conseguem ter acesso a outras informações, podem, repensar, ressignificar. E você estava falando no início da carreira, muitas vezes, o primeiro salário, o que a pessoa faz com o primeiro salário, ela vai manter pela sua vida por pelo menos uns 5 anos. Então vai ser isso, é o primeiro salário, é primeiro meus primeiros salário, minha independência, eu quero gastar tudo. Provavelmente esse comportamento vai se manter das outras vezes. Só que como eu falei, o amanhã chega, né. Hoje é o primeiro salário, nós estamos falando de um jovem por volta dos 20 anos, mas daqui a pouco já chegou aos 30, chegou aos 40, e aí, como você falou, qual a sua sim, reserva? Né, o que que você está fazendo? Vamos pensar, um gestor meu trouxe um exemplo nessa semana, um dentista, odontologistas, enfim, ganham bem, mas Deus o livre, acontece algo com a mão dessa pessoa. sim. Como é que fica? É, É tudo que a pessoa precisa da mão dela para fazer tudo, como é que sim, fica? Então precisa ter lá no início essa consciência, que seja um pouquinho, a pessoa ter a consciência, ter o hábito de guardar um pouquinho, esse pouquinho vai se tornar muito, né, esse é. pouquinho e é um hábito que ela vai levar adiante e que vai ser positivo para ela. É, você falou de um ponto que, quando você estava contando a história de guardar esse pouquinho, tudo que é o hábito, né, lá do primeiro salário, né? Então, assim, se a gente já pensou que a pessoa tem essa consciência desde criança, no primeiro salário já começa, vamos mudar o padrão, que é começar já guardando um pouco desse primeiro salário, a gente precisa fazer isso virar hábito. Sim, Né? Porque depois o hábito a gente sabe que a gente vai carregando aí em diferentes momentos. Então vai ganhar mais, mas pelo menos depois já vai ter a consciência que precisa guardar parte daquele dinheiro, que o sim. salário não é feito para ser, né, gasto integralmente. Então acho que são pontos muito relevantes. A gente está chegando aqui para o final dessa conversa, que, gente, passa sempre aqui muito, muito rápido, eu vou dizer. E aí é o que eu comentei com vocês, é um ponto muito importante. Eu sou uma defensora, assim, de realmente da consciência financeira, para que as famílias realmente olhem, analisem com calma, mesmo dentro da minha casa, eu falo assim: "Olha, tem momentos durante a semana que a gente para só para analisar contas, quais são os gastos, o que o dinheiro também rendeu, onde estão as reservas, como estão os investimentos". Então isso precisa ser uma conversa mais tranquila para todos. Eu vejo sim muito do que você falou, que é um tabu falar de dinheiro, Sim, quanto tem, como tem. Então a gente precisa trazer isso com mais naturalidade, sim. né, com mais consciência, desde a educação, fazendo um resumo aqui para quem está nos acompanhando, desde a educação lá dos pequenininhos, né, até os dias atuais. Tem alguma outra mensagem, Olivia, algum outro ponto que a gente não tenha abordado, que você queira aqui trazer para quem está nos assistindo também? Eu acho que nós falamos bastante, né, na verdade é um assunto que pode se Sim, a gente estender pode aí passar a tarde toda falando. pode, e vai ter assunto e vamos ter o que falar. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou, assim, o dinheiro não é teu inimigo, Uhum. né, ele vai te trazer benefícios. Poxa, se você tem condições de pagar ter uma escola boa para o seu filho, se você tem uma condição de ter um convênio médico, vai ser positivo. E como você vai conseguir isso? Através da consciência daquilo que você tem, do quanto você recebe, onde estão os ralos. E quem será que está nos ouvindo que faz um controle financeiro? Eu recebo isso, eu gasto com isso. Pouquíssimas pessoas vão fazer isso, né. Eu, na minha vida, eu acho que eu conheci uma, que hoje está morando na França, porque conseguiu Sim, se organizar. Então, vejam o dinheiro de uma forma positiva, né, vejam o dinheiro de uma forma que vai te trazer benefícios, principalmente a longo prazo, porque o amanhã vai chegar, o amanhã inevitavelmente vai chegar. E pense que você pode ter a sua independência, você pode ter a sua liberdade, as mulheres podem ter sua independência, elas podem ter a sua liberdade financeira.
Pensando e se estruturando já desde o início. Se não deu: "Ah, eu já estou com 40 anos, eu quero me reestruturar", vamos nos reestruturar. Procure uma Sim, pessoa, converse, explique a situação e pense em se reestruturar e pensar aí nos seus 60, 65 anos. Como você quer chegar nos 60, 65 anos? Recebendo um salário mínimo, como nós falamos no começo? sim, Ou de repente tá com um valor de 10, 20 mil, existe essa possibilidade? Existe, dá para sim. trabalhar. Nem que comece com pouco, mas esse pouco vai virar muito no decorrer do tempo. Foi muito bom, Olivia. Vou fazer aqui um breve resumo, assim, de alguns pontos que me chamaram muita atenção. Então, assim, primeiro deles, assim, a importância da educação financeira, desde o início ali, quando os pequenos, né, estão começando a entender que as coisas custam, sejam brinquedos, comidas, passeios, né, porque a criança quer fazer passeio toda hora, então é muito importante. Na fase de início de carreira, desde o primeiro salário, já é preciso entender que precisa reservar parte dos ganhos, né, para serem investidos, Sim, né. É importante, a gente falou muito do imediatismo, então mudar um pouco essa consciência, que a gente precisa sempre no hoje pensar no lá na frente, certo? Mais a médio e longo prazo, né. Ninguém quer chegar lá na frente passando dificuldades, né, dependendo única e exclusivamente de um INSS, por exemplo, ganhando aí cerca somente de um salário mínimo, então, para ter manter o mesmo padrão de vida que a pessoa tem trabalhando, é importante que ela possa, né, e deva se planejar, né, a importância de olhar os custos, os gastos, né, mensais, então, e olhar com cautela, muitas vezes nas escolhas erradas que a gente faz, então onde vai gastar muito e que poderia gerar uma economia, às vezes é o que você falou, às vezes é deixar de sair uma vez ou comprar uma comida mais barato, enfim, que você pode reverter esse dinheiro para algum tipo de investimento, tanto homens e mulheres, para ter essa liberdade financeira. Então é sim, importante porque ter a liberdade financeira nos ajuda muito a buscar nossos sonhos também, mas sem grande ansiedade, etc. A gente falou do ponto aqui também, para quem está no CLT, quer empreender ou trabalhar como autônomo, também é importante ter essa reserva e poder, né, viver aí mais tranquilo para tentar, encontrar esse sonho também. Então acho que tem bastante coisa importante. A gente vai deixar aqui o arroba também da Olivia, quem quiser, ela tem um Instagram, né, que é o Prosperar na Prática, então a gente vai deixar aqui para vocês também, para tem dúvidas, querem conversar, marquem um bate-papo aí com a Olivia, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Te agradecer mais uma vez pela presença, foi muito importante a gente poder trazer esse assunto, aqui. Eu fico à disposição também, para qualquer outra vez que você quiser vir, novos temas para a gente conversar. Olivia, foi um prazer de fato. Que todos aí de casa tenham um excelente dia e até mais. Até logo.